Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui nesta segunda-feira com os caras de leão, com a liderança do apoio aos soldados feridos. Pastora Rose, colaboradora Jane E auxiliar e tia. Tio, colaborador e auxiliar Inácio. estamos aqui nessa segunda-feira fazendo uma reunião especial para falar um pouco do tema A Alma da Conquista é a Fé. Minha amiga, meu amigo, só em nós estarmos sentados aqui no altar já é uma grande conquista. E não é fácil. Sabe, pastora Rose, colaboradora Jane, colaborador Inácio, nós somos vitoriosos já desde o início que o nosso pai e nossa mãe nos teve. Porque, se vocês não sabem, quando há uma relação do homem com a mulher para produzir um filho, são diversos espermatozoides que lutam para o quê? Atingir o quê? O óvulo. Fala com força. O óvulo. O foco. E o foco hoje aqui do nosso trabalho hoje é falar de quê? Conquista. Mediante a fé. E nada mais do que basear a nossa fé nos escritos sagrados. Não é verdade, pastora Rose? Sim, com certeza. Uma boa noite, a paz do Senhor para vocês. Deus ilumine a sua vida. E para falar deste tema, nada mais, vamos estar falando de José. Eu vou ler só um versículo e vou falar um resumo, amém? A palavra de Deus diz lá em José 39, versículo 6. Porque não tem conquista sem você abrir mão. Não tem conquista sem deserto. Não tem conquista sem o processo. Não tem conquista sem lutar. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó, lá em Gênesis 39, versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão José, de maneira que nada sabia o que estava com ele. E não ser pão que estava com ele, e o que comia. José era formoso de partes e de semblante. Aí no 7 diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita comigo. Você vê, para tudo na vida você tem que abrir mão e tem que ser honesto, fiel, sincero. Ali ele tinha que tomar uma decisão. E ali ele foi preso. Você vê que quando você está para ser abençoado, vem proposta. Quando você está para ser abençoado, vem alguém para te caluniar. Quando você está para receber um milagre, uma conquista, vem um mal para lutar, para te mostrar que não é por aí, que você não tem capacidade, que você não tem condição de mudar nada, história nenhuma, que você tem que continuar com a mesma vidinha. Mas é uma mentira. José, ele passou por grandes processos. Mesmo na cadeia, ele prosperou. Mesmo preso, ele tinha o quê? A fé. Ele tinha o contato dele diretamente com Deus. Então as pessoas ultimamente, pastor, têm falado que as lutas dela têm desanimado ela. Então ela não tem andado pela fé, ela não tem andado nas escrituras, ela não tem acreditado na palavra de Deus. Porque quem tem esta fé, José, ele conquistou. E todos conhecem a história de José. José venceu injustiça, começando na infância, pelos irmãos. Talvez você já está sofrendo há muito tempo.
há muito tempo que você tem sofrido. Você é perseguido pelos parentes, você é perseguido pela parentela, seja lá por quem for. Assim que isso não parou José. Verdade. Mesmo ter feito uma injustiça com ele, mas era um propósito de Deus. Talvez o que aconteceu com você, aconteceu com José na infância, lá atrás, mas ele pegou aquilo ali como o quê? Uma oportunidade para mudar de vida, para conquistar. Ele não pegou aquilo ali como um trauma, ele não pegou aquilo ali como coitadinho, ele não pegou aquilo ali, poxa, quem fez isso comigo foi sangue do meu sangue. Ele poderia ser uma pessoa o quê? Cheia de ódio, cheia de traumas, é ou não é? Mas José tomou um impulso de fé e coragem. Ele conquistou não só bens financeiros, ele foi honrado. Ele foi honrado pelaquela cidade. Ele foi honrado perante o homem. Ele foi honrado perante o rei. Ele foi honrado porque Deus honrou. E essa glória não tire de Deus. Porque Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem conquista para a tua vida financeira. Deus quer te prosperar, mas às vezes você pensa assim: por que será que eu não estou prosperando? Muitas das vezes é as palavras, às vezes é um pensamento, às vezes é algo que está bloqueando, às vezes é a sua infidelidade. José só prosperou porque ele foi, retinho na direção de Deus. E pastora Rose, lembrando também, colaboradora Jane e colaborador Inácio, em José tinha o Espírito do Senhor. Isso aí. Em José tinha o Espírito do Senhor. A conquista de José não só foi no esforço de trabalho dele, pastora Rose. Não. A conquista de José foi porque ele tinha um espírito excelente, ele tinha o Espírito dos deuses, que é o Espírito Santo. Antigamente falava o Espírito dos deuses, né? Mas é o Espírito Santo que a Bíblia menciona, ao ponto de José, ele conseguir desvendar um problema que ninguém desvendava. Ninguém solucionava. Deus deu para ele uma ideia, aonde fez José ser um homem poderoso. E olha, pastora Rose, este milagre que Deus fez, tirou José da cadeia, tirou José do problema sentimental, que ele casou, tirou José do anonimato, reconciliou José com a família. Exatamente. E ele em nenhum momento pensou em vingança. Não. Mas Deus colocou todos eles na mão de José. Será que Deus colocasse alguém que está te perseguindo ou te perseguiu lá atrás, botasse na tua mão, será que você faria o mesmo? Trataria como José tratou? Forte. Porque a conquista dele, você pode observar, se você já leu a Bíblia e já viu o filme, é muito forte. Ele, a todo momento, ele pensava no pai, a todo momento ele pensava, na hora de comer ele pensava que ele não estava comendo bem. Ele sim tinha honra, porque Deus honrou. Tinha prosperidade, ele tinha fartura. E quando ele soube da situação, ele chamou. A primeira coisa que ele fez para toda a família dele foi um banquete. Foi dar de comer, foi dar de beber. Ele mostrou a diferença. E vai ter, Isso né? que é conquista. E vai ter esse banquete, né, pastora? Vai ter esse banquete. Se preparem. Toda a família. Vai ter esse banquete, hein? Vai ter, em nome de Jesus. E olha, e é honroso, gente, quando nossos familiares vê, por mais que ele não confesse, mas eles têm que olhar para vocês e honrar o Deus que você comenta, que você prega, que você busca. Eles têm que respeitar o Deus que você louva e prega Ele. Porque assim fez todos eles quando viram
José. E não houve muito o que comentar. Eles viram. Não tem conquista maior, pastor, de a pessoa ver o seu testemunho antes E o depois. e o depois. Você E vê, é assim que Deus faz nas nossas vidas. você vê, pastora Rose, eu tô aqui, eu tô observando a Jane e tô observando o Inácio. Outrora, eles estavam esquecidos. Verdade. Tinha a vida cotidiana deles. Só que hoje eles estão fazendo parte de um trabalho e o mundo inteiro Estão reconhecendo. estão vendo eles vencendo. Isso é bom. É por isso que a Bíblia diz assim, pastora Rose, ó. A Bíblia, ela é muito explícita e direta. Ela diz assim, ó. Lá no versículo de João, o Evangelho de João 5:4. João 5:4. Diz assim, ó. Olha só o que diz lá em João 5:4. Olha só que coisa. João 5:4. Para você entender o segredo da vitória, da conquista. João é bem pequenininho. É lá atrás, perto de Apocalipse, pastor? Tá lá perto. Ah, tá. Pedro, não é evangelho não. Ah, tá. Entendi. É esse Peguei a camarada visão. aí mesmo aí. Peguei a visão. 1 João 5:4. 1 João. Achei. A fé, o título é esse. A fé que vence o mundo. Primeiro versículo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de quem? De Deus. De Deus. Vocês têm que focar o que eu estou falando. De Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também aquele que é nascido. Nisto, 2, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandados. Ou seja, mandamentos. 3, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E dos seus mandamentos dos seus mandamentos não são difíceis de guardar. Agora 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que é o mundo, pastora Rose? É vencer o coração, né? Vencer os sentimentos, vencer toda a maldade, tudo que não provém de Deus, coisas que te afastam de Deus. O mundo, pastora Rose, é os espíritos hereditários, é os problemas hereditários que veio dos nossos antepassados para tentar se alojar na nossa vida. Você lembra? Por exemplo, minha mãe nunca foi feliz na vida sentimental, pastora Rose. Era uma mulher trabalhadora, era uma mulher dedicada, mas era uma mulher que não sabia o que era o amor. E ela professava isso, que não acreditava no amor. E a minha vida quase virou essa situação também. Mas eu bati de frente com esta entidade maligna, que era um espírito hereditário, era uma castra diabólica que trabalhava na nossa alma para nós não sermos felizes. E eu falei, a partir de hoje chega, aqui para. E eu venci a castra de demônio. Aí ele diz ainda no 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A fé. Aleluia. Amém? Amém. Não é verdade, colaboradora Jane? Você tem para comentar sobre isso?
Jó 15, 11. Pode ler. Pode ler? Pode ler. Porventura, as consolações de Deus que são pequenas, ou alguma coisa te oculta que ele te... Oh, Deus. Deixa Deus te usar, é isso mesmo. É muito forte essa passagem. Oh, glória. Jesus está aqui. 15, 15, 11. 11. Vocês fazem pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você. Só isso? Vou ler o 12. Porque você se queixa, leva pelo seu coração, porque os seus olhos flameja, porque você dirija contra Deus o seu furor, e porque queixa que tais palavras saíram da sua boca. Jó aqui não era Jó, se eu não me engano, aqui era um dos amigos de Jó que estava falando contra Jó, porque eles não compreendiam o que Jó estava vivendo. Eles até alegaram que Jó estava o quê? Em pecado. Mas só que Jó, ele foi advertido por Deus. Deus, ele criou. Você vê que é tão forte essa palavra aqui que nós estamos no número. Eram 3 amigos em Jó. Somos aqui 3, 4 comigo. Nós somos um só, uma só carne. São 3. Então, Deus, ele usou os amigos de Jó, porque se não fosse Deus que permitisse esses amigos falar contra Jó, não ia ter uma repercussão. E em seguida, eles começaram a orar. Jó começou a orar pelos seus amigos no 42, e Deus mudou a história de Jó. Muito forte, pastor. Forte, né? Porque antes do culto começarmos, já estávamos comentando sobre isso. Por isso que nós temos que orar pelo nosso companheiro, orar pelo nosso amigo, pela nossa amiga, nossos irmãos da fé. Porque nós não sabemos as dificuldades que ela está passando, que ele está passando. Então, às vezes, por mais que ele venha ao culto, mas existe a reunião, mas às vezes, por ele ser seu amigo, sua amiga, então você já sabe pelo semblante se está bem, se não está, se está ansioso, se está agitado, porque já tem aquele, né? Já se vê, já sabe, já está ali no culto, já vindo os dias, aí você já tem aquele vínculo. Por que Jó fez isso pelos amigos? Porque ele tinha consideração e respeito, assim como eu tenho para com vocês. Havia um amor. Então, às vezes, nós não conquistamos porque às vezes nós não se doa. Temos que estar se doando, intercedendo um pelo outro, ajudando na diversidade. Estou precisando disso, eu não tenho hoje, mas isso sim agrada a Deus. Isso é uma conquista. Uma amizade é uma conquista, pastor. E poucas pessoas têm isto. Uma pessoa para lutar, para repreender, para falar, para fazer voto. Ele ofertava pelos amigos. E hoje vocês estão sendo a própria oferta aqui em cima do altar. Deus é maravilhoso. Então, hoje, essa palavra aqui está dizendo bem claro que pare de pensar no que alguém disse, alguém falou, alguém me entristeceu. Faz o que Deus está te pedindo, abençoado. Faça o que Deus está te cobrando, abençoado. Porque Ele
Ele fala contigo face a face. Mesmo com as suas ignorâncias. Deus está dizendo aqui que está com a gente. Então nós temos que se posicionar. Os amigos não entendiam, mas Jó sabia o propósito. Jó sabia porque estava passando por isso. Só você sabe o que você está passando. Mas é normal alguém falar, poxa, está sempre com essa vida. Está sempre com essa situação. Está sempre assim, sabe? Quantas vezes eu ouvi alguma pessoa dizer assim para mim, ó, eu vou falar, hein? Você não é de Deus passando por deserto? Falava ou não falava, pastor? Mas eu ajudando, orando, buscando, sacrificando pela essa pessoa que falava isso. Hoje, sabe que não é fácil. A luta é para todos. Seja você tendo um cargo na igreja ou não, um membro. Tem as suas lutas, suas adversidades. Mas para conquistar, é necessário passar por isso. É um propósito de Deus você estar passando por isso. É para o seu crescimento. Amém? Amém. É verdade, colaborador Inácio? Sim. É verdade. Primeiramente, boa noite para quem está assistindo este culto, tanto presencial como online. E eu vou ler uma passagem que se encontra-se em Isaías 41:10. Isaías 41:10. Em Isaías 41:10, e diz assim: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Aleluia. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a minha mão direita da minha justiça. Amém. Você vê que Deus, Ele tem trabalhado diariamente para poder convencer a gente de viver pela fé, pastora Rose, colaborador Inácio e colaboradora Jane. Se nós não entender esta visão, essa direção, você vê José, né? José, ele passou pelo que passou, mas tinha um propósito no futuro. O propósito era salvar a família dele todinha, porque a Bíblia diz que houve uma fome como nunca houve em toda a terra. E Jacó era homem de Deus. Não, Jacó era homem de Deus. Sim. Mas Jacó passou por um momento muito difícil. Aquela tempestade foi Teve necessária. que ser transferido para um outro lugar para poder encontrar o seu filho e ser exaltado. E acreditando que o filho, né? É, Iria encontrar o filho. Porque ele não estava morto. você vê que José, ele não guardou ressentimento. José era para ser um menino amargurado, porque a Bíblia diz que ele foi vendido na sua infância, né? Ele tinha, se eu não me engano, seus 17 anos. E com Era para ser traumatizados. 37 anos que ele foi honrado. Então vamos lá, 37 menos 17, passou 20 e poucos anos. Você vê, olha só o quanto que José sofreu. Eu posso falar uma coisa, pastor? Para vencer. Para ele vencer, José, 37. foi a soma total, eu acredito. Foi quando ele mandou chamar. Quando eu 37 ele já estava o quê? menos Pronto para o quê? 17. Encontrar os irmãos. 20 anos se passou para José libertar a família dele.
Você vê, me faz lembrar da pastora Rose, né? A luta que ela teve para conquistar algo que ela queria. Na verdade, a conquista que a pastora queria era só um reconhecimento. Tão pouco, né? Mas pagou 20 anos de só reconhecimento. Reconhecer que o marido reconhecer que precisava de quê? De uma mudança. E hoje, devido dessa conquista de 30 anos, estamos aqui 4 anos. 4 anos como apoio aos soldados feridos. Sim. E 1 ano como igreja. E alguns meses. Você vê que o tempo, ele é crucial para nos provar e nos reprovar. Pastor, e aí que tem que dar um detalhe, o tempo, pastor. Sabe por quê? O tempo. Porque cada vez que eu queria lutar para mudanças, Deus falava para mim que tinha que eu mudar primeiro. E eu achava que a situação estava no meu esposo. Então ali, as palavras, às vezes o rosto, o semblante fechado, às vezes do nada, sem ter motivo, vinha da igreja, pronto, o tempo fechava. E eu ali pedindo o quê? Paciência, para Deus cada dia mais germinar o amor dele dentro do meu coração, para cuidar do meu esposo. E eu falei, um dia eu vou conquistar esse coração. Deus vai fazer a obra, porque eu não sou uma mulher ruim. Eu não sou uma esposa ruim. Eu cuido do meu filho, eu cuido da minha casa. Eu descobri uma coisa que eu nunca disse. Nunca falei nas redes sociais, nunca falei no curso. Vou falar hoje aqui. Primeira mão. Primeira mão. A notícia fresquinha. Eu tinha muita dificuldade de pedir. Pedir Eu ajuda. gostava de pedir. Hoje eu virei uma pidona. Eu tinha uma dificuldade. Até pra mim, né? Chega lá as mensagens pedindo, né? Eu tinha vergonha. Passava o que passar. Uma vez meu pai virou pra mim e falou pra mim, minha filha, você não pode ser assim, de não gostar de pedir nada pra ninguém. Isso aí pode ser algo que lá na frente vai te fazer mal. Foi ali que a ficha caiu. Que eu falei assim, então a partir de hoje, Senhor, eu não vou ficar só pedindo pro Senhor, não. Aos olhos das pessoas é humilhação, né? Se rebaixar. Não. Ali eu mostrei para Deus que eu precisava não só dele, mas precisava das minhas amizades também. Aonde comecei a pedir ajuda também, oração para mudanças. Eu não falava o quê? Eu falava, ora, nesse sentido aqui. Aí eu comecei a pedir o termo. O que precisava, eu pedia, falava com a pessoa. Claro, que a gente tem que saber para quem pede, né? Porque tem gente que tem uma língua que só Jesus. Pedia pra gente dar fé, que eu sei que posso confiar. Chegava ali e falava, olha, estou passando por um vento, um deserto aí, não teria como me ajudar? Puxa, por que tu não falou antes? Eu ali, falando baixinho, cabeça baixa. Ali foi minha primeira pedida. Foi aonde Deus começou o quê? A transformar o meu esposo. E realmente eu lembro que a Rose não gostava de pedir nem pra... Quando ela pedia pra gente lavar uma louça, demorava 2 minutinhos e tava lá lavando a louça Na lá. sua frente. Só que hoje a gente mudou, né? Ai, deixa eu lavar. Pediu, se não lavar, fica lá.
Hoje é complicado. Bota o café, bota tudo. Se eu não botar o café, Não gostava. ninguém Mas come. você sabe por quê, pastor? Mudou o papel. Mudou. Mas sabe o que aconteceu? Eu aprendi isso desde a infância. Então, estava sempre ali em movimento, fazendo tudo. Sempre ali, pede aqui, fazendo. Antes da minha minha mãe já queria um cuscuz, já sabia que de manhã eu levantava ali lá, fazer o cuscuz dela. Então, isso aí já era já um costume de não pedir, ir lá fazer. E para tirar isso? Mas isso aí é um egoísmo, não é? Porque se você não... Depende, pastor. Depende, a casos e casos. Na minha opinião, para mim era normal. Mas quando Deus falou que eu tinha que vencer isso, parar de ser daquela maneira, ao pedir perdão a Deus. Se eu tivesse nesses 20 anos, antes disso, reconhecido que o problema estava em mim, pastor, eu já tinha muito tempo conquistado. Foi que nem o meu caso, né, pastora Rose? Só precisava reconhecer. E eu tinha que reconhecer com Cristo. Não era com homem. No caso, você foi para comigo. Eu era com Cristo. Eu reconhecer, Senhor, realmente, até tenho dificuldade de pedir as coisas para o Senhor. Eu tinha dificuldade. Porque quem tem esse bloqueio, ela tem até medo de pedir, pastor. Eu lembro de um homem, pastora Rose, que ele tinha dificuldade de depender de Deus. Conheci também. Pastor! Sim. Ele tinha dificuldade, ele falava que não queria depender de Deus. E como é que você pode viver sem depender de Deus? Não tem como. Impossível. Então, esta é a mensagem que hoje De segunda-feira. nós trazemos para vocês no tema a alma da conquista É a é a fé. Aí, para poder fechar com chave de ouro, a Bíblia diz assim, ó, lá em Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem foi que nos amou? O nosso Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meu amigo e minha amiga? Fique com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem. Tchau. Deus abençoe. Tchau.